Eu quero trazer uma palavra do Senhor ao seu coração. Uma palavra que está queimando no meu coração. Está em Mateus capítulo 8. Você que assistiu ao devocional pela manhã, eu quero pegar nessa batida, nessa toada e trazer algo dos céus para a sua vida. Algo que tem queimado, que Deus tem falado: filho, sossegai. Abre comigo em Mateus 8. Eu quero ler com você um texto lindo, maravilhoso. Uma passagem tão linda, onde o nome de Jesus é exaltado. Diz assim, Mateus 8, capítulo 23. Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Pergunta ele. Como é pequena a sua fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Querido, nós estamos vivendo em um tempo de turbulências, e um tempo de tempestades, e um tempo de adversidades. Mas é preciso que você entenda que Jesus já dizia isso para mim e para você. Jesus, ele nunca nos falou que nós não teríamos problemas. Ele sempre disse: porém eu estou convosco até o fim dos tempos. Jesus fala: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O grande problema das tempestades nas nossas vidas, das adversidades das nossas vidas é que muitas vezes nós não sabemos como reagir a elas. Nós não sabemos muitas vezes como reagir aos problemas, às circunstâncias. Sabe quando parece que tudo ao redor está desabando, mas e aí você, e eu, e nós? Como é que você está por dentro? A pergunta que eu te faço hoje, eu quero concluir, quero até o final nessa tônica, é: no meio de uma adversidade, no meio de uma tempestade, quem é você nesse texto? Você age como Jesus ou como os discípulos? Eu quero trazer para você alguns apontamentos do Senhor de uma forma bem rápida, bem objetiva. Nós queremos orar no final. A primeira coisa que eu quero falar com você é que no versículo 24, Mateus capítulo 8 diz assim: de repente, se você na sua casa estiver, diga comigo também: de repente. Vou dar um tempinho para você falar. Veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Queridos, uma coisa é verdade: ninguém se prepara para dificuldades, ninguém se prepara para problemas. Eu e você nos preparamos para que a vida possa dar tudo certo. Ninguém pensa muito em problemas. Quando você, por exemplo, começa um negócio, você abre uma empresa, você começa uma faculdade, você jamais vai pensar que aquele negócio pode dar errado, que a faculdade talvez não seja ideal para você. É obviamente que você vai sempre buscar o melhor para você, mas é preciso entender que problemas eles vêm, muitas vezes eles vêm de repente. Vamos aplicar para hoje. Olha essa pandemia, a Covid-19, o tempo que nós estamos vivendo. Deixa eu te perguntar, alguém esperava que isso acontecer? Você esperava aí com a sua família estar nesses dias trancafiado em isolamento social? Sem muitas vezes poder trabalhar? Tem a sua parte boa, óbvio, mas também tem a parte econômica, financeira. Ninguém espera por problemas. Ninguém espera por dificuldades. A tempestade, Jesus estava numa região, numa cidade chamada Cafarnaum, e ele entra no barco com seus discípulos e fala: nós vamos para outro lado. No meio dessa caminhada, o barco é abatido, vem uma tempestade sobre eles. No mesmo barco haviam discípulos que eram pescadores, e mesmo assim, no meio deles, eles não souberam lidar com essa tempestade. E aí, deixa eu te falar uma coisa: existem problemas na sua vida que você não tem noção nenhuma como lidar com eles. E é justamente nessas adversidades que eu te pergunto: quem é você? Quem sou eu? Como que eu ajo? Como que você age? É como os discípulos ou é como Jesus? Problemas eles nunca vêm
Eles nunca são antecipados, eles nunca falam assim para nós: ó, aqui você vai ter problemas, daqui a 5 dias você vai ter problema. Você não se programa para isso, problemas eles vêm de repente. E olha o que acontece no versículo 25. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. A pergunta de Jesus é a seguinte: por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé? Essa é a segunda coisa que eu quero falar com você. As adversidades, os problemas que nós passamos, eles revelam de fato aquilo que existe dentro de mim e de você. Ninguém se prepara para a adversidade, mas quando a adversidade vem, ela nos mostra quem nós somos. Ela prova o nosso caráter. A adversidade, ela nos fala o que realmente está dentro do meu coração e do seu coração. Se há calma, se há paz, se há nervosismo, se há amor, se há alegria, se há tranquilidade, se há medo, se há pavor. Como nós enfrentamos as tribulações, as adversidades, mostram de fato aquilo que está no meu e no seu coração. E a pergunta que eu te faço é: como você tem reagido a essas adversidades que estamos vivendo? A pergunta de Jesus é: por que vocês têm medo? Homens de pequena fé. Entenda, o medo faz com que a sua fé diminua. O medo está atrelado à pequena fé. O clamor dos discípulos era: mestre, nós vamos morrer. Deixa eu te perguntar, no meio dessa pandemia toda, no meio dessa Covid-19 toda, no meio desse coronavírus de todo, qual que é o clamor que está na sua boca? O que sai do seu coração? É medo, é pavor, é desespero. Com quem você se identifica aqui? Você se identifica como os discípulos que não sabem como lidar? Entendam, eram homens, eram pescadores. O desespero, o medo, a pequena fé fez com que eles não soubessem lidar com as situações. Talvez a questão não seja as circunstâncias pelas quais nós passamos. A grande questão é como eu e você reagimos a essas circunstâncias. A grande questão é o que está dentro de nós no meio das adversidades. Enquanto os discípulos, eles tiveram medo, enquanto a fé desses discípulos era pequena, Jesus agiu de uma forma diferente. Jesus, ele simplesmente se levantou, como quem não quer nada, entre aspas, sabendo de tudo que está acontecendo, e diz assim: ei vento, se acalme, ei ondas, se acalme. Jesus se levanta e acalma a tempestade. Eu não sei você, mas é tão lindo de entender isso. A tempestade do lado de fora, as ondas do lado de fora, os ventos fortes do lado de fora, a bagunça do lado de dentro, o pavor do lado de dentro do barco, o medo do lado de dentro do barco, o medo da morte do lado de dentro do barco. Mas dentro do barco havia alguém que tinha paz. Dentro do barco havia alguém que conhecia o Pai. Alguém que se levanta de uma forma, com uma autoridade e diz: ei ventos, parem, ei adversidades, parem, em tempestades, parem. Sabe como é que você vai acalmar essas tempestades? Sabe como é que você vai acalmar essas adversidades? Quando dentro de você houver paz. Quando dentro de mim houver paz, houver calmaria, houver tranquilidade. Jesus, ele simplesmente expõe aquilo que havia dentro do coração dele. Ele expõe aquilo que havia dentro dele, porque ele conhecia o Pai conhecia o Filho sabia que nada foge do controle do Pai. Então o Filho se levanta com autoridade, cheio do Espírito Santo, cheio de paz, de calmaria, e fala: tempestade, pare. Olha o que diz Salmo 65:7. Acalmaste a fúria dos mares e as ondas impetuosas, e calaste o tumulto das nações. Eu te faço uma pergunta: com quem você está se parecendo? Com os discípulos ou com Jesus? A
A tempestade parou e os discípulos perceberam que havia algo diferente em Jesus. Eles viram a manifestação do poder de Jesus. Sabe, muitas pessoas elas não entendem a profundidade de alguma tempestade, algum problema. Muitas vezes nós reclamamos em meio às adversidades, mas a gente não faz a seguinte pergunta: para que eu estou passando por isso? O que Deus quer mostrar para mim, porque eu estou passando por isso? Você já fez essa pergunta? O que Deus quer falar com você, querido, no meio de tudo isso? Deus levanta homens, profetas da nação, para trazer palavras para o meu e para o seu coração. Glória a Deus, aleluia. Por isso nós pedimos ao Senhor mais profetas. Mas entenda algo: você está fechado em sua casa, então Deus quer falar também com você. Deus tem um azeite para derramar sobre você e a sua família. Eu tenho uma palavra profética para você essa noite. Sabe qual que é a melhor coisa de uma tempestade, de uma adversidade? Toda tempestade passa. E essa que estamos vivendo não será de forma alguma diferente. Entenda, em nome de Jesus, ela vai passar. Essa é uma boa palavra. Toda tempestade passa. Salmo 107 diz assim, a partir do versículo 28: em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. Acalmou a tempestade e aquietou as ondas. A calmaria os alegrou, e Ele os levou ao porto em segurança. Entenda algo: acalmou a tempestade e aquietou as ondas. Jesus pode fazer isso por você. Aliás, Jesus já está fazendo isso por você agora. Talvez o seu pavor não seja essa pandemia. Talvez o seu pavor esteja com a recessão econômica. Em nome de Jesus, você está recebendo uma paz agora, uma convicção e uma certeza que Senhor Deus está no controle de todas as coisas. Ele vai suprir sua vida, Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar financeiramente de você e da sua família. A pergunta é: quando tudo isso passar, o que você levará disso tudo? Os discípulos, eles, no meio da tempestade, viram a manifestação do poder de Jesus. Quem você será quando tudo isso passar? Você vai ser alguém melhor de quem você era quando tudo isso começou? Entenda a profundidade dessa pergunta. Quem você será quando tudo isso passar? Você vai ser alguém melhor de quem você era quando tudo isso começou? Esses discípulos entraram num barco, indo simplesmente para uma região de Gadara. Eles não esperavam essa tempestade e não esperavam a manifestação do poder de Jesus. Eu e você não esperávamos nada do que estamos passando, mas no meio da tempestade Jesus mostrou o seu poder. No meio da tempestade Jesus vai mostrar o seu poder na minha vida e na sua vida. A pergunta dos discípulos era: quem é este homem que até os ventos dá ordem para acalmar, até o mar acalma? Quem você está sendo no meio dessa tempestade? Eu quero partir para encerrar, te dizer para você que tudo isso tem um propósito muito claro de Deus. Olha o que diz o versículo 28 desse mesmo texto de Mateus capítulo 8. Eu só vou ler a primeira parte dele. Quando Jesus chegou ao outro lado do mar, à região dos Gadarenos, 2 homens possuídos por demônios saíram do cemitério e foram ao seu encontro. Depois que a tempestade foi acalmada, Jesus e os seus discípulos chegaram ao outro lado, a região de Gadara. Eles saíram de Cafarnaum e foram a Gadara. Jesus chegou a essa região porque tinha um propósito bem claro: libertar homens das garras de Satanás. Havia um propósito final de passar por essa tempestade. Havia um propósito final das adversidades. As adversidades vieram, mas havia um propósito pelo qual passar por essas adversidades. Homens precisavam ser libertos, pessoas precisavam ser tocadas pelo poder de Jesus. Deixa eu te falar, há um propósito final para que eu e vocês estejamos passando por isso.
há sim a mão de Deus trabalhando nisso tudo, meu irmão. Por isso que eu falei para você antes, busque de Deus aquilo que Ele quer para você e para a sua família. Deus tem um bálsamo, Deus tem um azeite correndo para derramar sobre a sua vida e sobre a sua família, o que Ele quer para você nesses dias. Deus tem um propósito para a sua vida. Quando tudo isso começou, eu senti muito forte no meu coração que é como que o Senhor estivesse trazendo os arqueiros, as flechas, o arqueiro estivesse trazendo as flechas para perto dele, para que quando essas flechas fossem disparadas, elas alcançassem o alvo determinado mais rápido e mais depressa. Essas flechas, elas seriam incendiadas. Há um propósito para isso tudo, de abençoar a sua casa, de abençoar a sua família, de trazer uma união para a sua casa, uma união para a sua família. Eu creio que Deus está trabalhando nas nossas vidas, em nossas famílias, de forma bastante peculiar. Creio que quando tudo isso acabar, nós vamos ter uma nova percepção do que significa a palavra intimidade, uma nova percepção do que significa a palavra relacionamento. Intimidade em casa, intimidade com Deus, relacionamento em casa, relacionamento com as pessoas. Eu tenho certeza que você está com saudade de cumprimentar as pessoas, de vir adorar a casa de Deus, junto à casa de Deus. Eu tenho certeza que você vai sair de uma forma diferente de tudo isso. Eu não sei se você conhece a história de uma canção chamada Sossegai, uma canção da harpa. Esse é para crente raiz. A compositora desse hino chamava Mary Ann Becker. Era uma jovem que perdeu seus pais por uma doença na época de tuberculose. Não havia os tratamentos adequados. Ela também tinha um irmão e esse irmão também faleceu por essa doença de tuberculose. E no meio dessas perdas todas, no meio dessas adversidades todas, ela começou a rebelar o seu coração com relação a Deus, a endurecer o seu coração. E ela diz que em determinado momento da sua vida, quando as tempestades vieram, Jesus veio com a perfeita voz e trouxe calma àquela tempestade dentro dela. Eu não sei se você conhece. A música diz assim: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, traz águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Eu sinto de Deus que essa é a palavra do Senhor para você, para essa noite. É uma palavra para trazer paz, sossego, tranquilidade ao seu coração. Há uma história de um jovenzinho, pré-adolescente. Ele estava embarcando para um avião. E ele entra nesse avião, como qualquer pessoa normal, coloca o seu cinto, pega o seu iPhone, pega o seu iPad ali e começa a assistir os seus desenhos, as suas séries favoritas. As pessoas entram, começam a se assentar nos lugares respectivos de cada uma. O avião alça voo. Até então está tudo tranquilo. No meio dessa viagem, o avião ele é pego por uma tempestade de repente. As tempestades vêm, os ventos fortes, os raios, ou seja, há uma grande turbulência. No meio dessa turbulência toda, aquele menino ficou lá, ainda continuando assistindo seus desenhos, suas séries.
O avião inteiro, as pessoas do lado do avião estavam, do lado dele, estavam apavoradas, desesperadas, com medo, com pavor. Nós vamos morrer como os discípulos. E agora, o que nós vamos fazer? As máscaras de oxigênio começaram a cair, todo mundo desesperado, mas o menino estava lá, com seu iPad, com seu iPhone, assistindo a sua série, tranquilo, sem mover, só assistindo. Um senhor que estava do lado dele, na poltrona do lado, olhou e viu o avião totalmente desesperado, os passageiros desesperados, aquele pré-adolescente, aquele jovem de 11, 12 anos, calmo, sereno e tranquilo, assistindo a sua série. Ele então, a pergunta vem óbvia no coração dele. Ele pergunta: ei filho, como é que você consegue, no meio dessa turbulência toda, no meio dessa tempestade toda, no meio de tanto pavor, de tanto medo, se manter em paz, se manter tranquilo? Ele calmo, tira os seus fones dos ouvidos, diz assim: meu senhor, essa paz que eu tenho é porque eu sei, porque o meu pai é o piloto desse avião. Sabe, essa adversidade, ela vai passar. Essa turbulência, ela vai passar. Por isso eu te digo nessa noite, em nome de Jesus: sossegai. Eu creio que essa é a palavra profética de Deus para nós essa noite, para esse tempo, para mim e para você. Sossegai. Fiquem tranquilos. Acalmem o seu coração, queridos. Nós vemos aí uma mídia totalmente cheia de pavor, cheia de medo, cheia de desespero. Quer uma dica? Desliga a televisão. Vai ler um livro. Vai ler a Bíblia. Vai assistir uma série bacana. O mundo, a mídia, o planeta, muitas pessoas estão em desespero. Mas dentro de mim, de você, há uma voz que diz assim: filhos, sossegai. Sabe, o nome de Jesus, nós cantamos agora há pouco, nós vamos terminar com essa canção. O nome de Jesus tem poder para curar. O nome de Jesus tem poder para libertar. O nome de Jesus tem poder para trazer paz, amor, tranquilidade, misericórdia, compaixão sobre a minha vida e sobre a sua vida. Jesus traz isso para mim e para você. E nesse tempo, eu quero orar com você aí, família. Você pegue sua família, você junte sua família em nome de Jesus. Eu quero orar com você, chamando a existência. Talvez se existe pavor na sua casa, eu quero chamar a existência a paz que existe no céu sobre a sua casa. O amor, a compaixão, a bondade, a misericórdia, a tranquilidade que há nos céus agora, porque Deus está no controle de tudo. Eu quero chamar a sua casa em nome de Jesus. Por isso abaixe sua cabeça agora onde você estiver, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pai, nós te agradecemos e nós te louvamos, porque o Senhor coloca no nosso coração a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor, Pai, nada foge do seu controle, Deus. Nada no meio das adversidades, das tempestades, fogem àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor tem um bom propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu bom propósito. Pai, em nome de Jesus, pelo teu poderoso nome, eu declaro agora paz, eu declaro sossego agora sobre as famílias. Eu digo em nome de Jesus: sossegai, tira medos, tira pavor. Deus, em seu nome a libertação, em seu nome a cura, em seu nome a amor. Que os meus irmãos agora, que as famílias que estejam assistindo, recebendo essa palavra, recebam um bálsamo em suas famílias agora, em suas vidas, um bálsamo de paz, de amor, de esperança, porque o Senhor tem planos de bem e não de mal para cada um de nós, plano de esperança, de nos dar um futuro. Eu creio que essa tempestade vai passar. Eu declaro em nome de Jesus, isso vai acabar em nome de Jesus. Eu declaro que nós vamos passar ainda mais fortes depois de tudo isso. Eu creio no avivamento nas casas, eu creio no avivamento nos ajuntamentos quando nós voltarmos, em nome de Jesus. Que o Senhor manifeste o seu poder em cada casa agora. Que eles recebam um bálsamo de amor, um bálsamo de paz, em nome de Jesus. Que haja cura dos medos, cura dos problemas
problemas emocionais agora, em nome de Jesus. Das depressões sejam curados agora, em nome de Jesus. Receba essa cura, receba esse bálsamo, esse azeite em nome de Jesus.